da antropologia é a descoberta, né? É que você se coloca numa situação onde você aprende aquilo que você jamais poderia imaginar. Então foi isso que aconteceu. Porque, em primeiro lugar, evitava os rituais dos antepassados, porque me disseram que não era para escrever sobre aquilo. Uma vez eu fui levado, os meus vizinhos me levaram e me botaram nessa casa. E era de noite, uma casa redonda, de terra batida. Terra estrume de vaca, né? Fica duro. Fogo no meio. E todo mundo fumava naquela época, e eu fumava, e a gente rolava cigarro de tabaco e papel de jornal. E eu achava que, porque eu levava Malinovski a sério, eu achava que tinha que viver exatamente igual as pessoas, então eu estava lá, eu sim aprendi a fazer isso. Fumava muito. E aí o calor intenso, as pessoas batendo no chão e muita poeira e tal, e fumando. E de repente assim o primeiro deles caiu em transe. Eu nunca tinha visto ninguém cair em transe. Fiquei impressionado. No final da tarde saiu um jovem que eu conhecia. Ele estava vestido numa camisa preta e ele pediu uma carona para a aldeia dele, mas eu disse, não, mas a sua aldeia fica muito além da minha. Ele disse, não, então você me deixa na sua, pelo menos estou mais perto de casa, está tudo bem então. Só que não era ele apenas, era ele e mais esse monstro aqui, enorme, era mais de 2 metros de altura. É muito grande ele, que a mulher dele, uma das mulheres, tinha 5. Então os jovens foram atrás e na frente ficou eu dirigindo, o meu assistente de pesquisa, Christopher, e o grandão aqui. Eu pensei, este é Kanamavara. Eu estava querendo conhecer esse cara. Esse é ele. Eu acho que ele é o médium mesmo. Eu pensei, não, eu vou até a aldeia dele. Vou fazer o de generoso. Vou levar ele na aldeia dele. Fui. E nós chegamos lá e todas as mulheres saíram das casas ululando. Né? Aí, ele e sobe uma pequena colina. Em cima da colina tinha uma casa redonda lá em cima. Ele subiu lá e o Christopher é meu intérprete, segundo intérprete, né? Eu disse, Christopher, não vamos embora, não vamos esperar. Então ficamos aguardando no carro. E ele aí começou a tocar música dentro dessa pequena casa redonda. Aí de repente aparece este que conhecemos assim, vestido com aquela roupa que você viu nas outras fotos, com chapéu de, né, lança e tal, tudo. Parecia uma espécie de curandeiro do ponto de vista da literatura britânica. E chamou a gente para subir. Então subimos dentro dessa casa pequenininha e deu um lugar para uma esteira. Ficamos aqui, eu fiquei aqui, Christopher ficou aqui, os músicos aqui, e ele dançando na nossa frente assim, com a lança, e numa mão uma lança imensa e na outra mão um machado. Isso é tudo muito escuro e dança assim, né? Batendo no chão e a poeira subindo, e de vez em quando ele pegava a lança, pá, e chegava aqui. Eu pensei, já fui. Realmente, já fui, porque eu tinha lido os primeiros ensaios de um grande historiador de Zimbábue, chama-se Terence Ranger. O Ranger tinha escrito um livro sobre a rebelião contra os brancos de 1896, que foi organizado pelos médiums. Né? Eu pensei, putz, a segunda rebelião está começando e eu vou ser a primeira vítima. Aí eu imaginei o jornal do dia seguinte, antropólogo morto, essas coisas todas. Olhei para o Christopher, meu assistente de pesquisa, se fosse possível, era branco de medo. Os dentes dele batendo. Eu pensei realmente, eu pensei que o fim tinha chegado. Pensei mesmo, porque era uma situação muito tensa, entendeu? Politicamente. Aí quando estava com muita angústia mesmo, ele mandou parar a música. A música parou, num silêncio. Aí ele sentou na minha frente, assim. E eu aqui, mas já possuído pelo espírito dele. E o espírito dele falava uma outra língua que eu não entendi. Então ele falava a língua dele,
E esse Gora, cadê o Gora? Aqui o Gora. Foi falando em Xixona para mim. Aí eu respondi em Xixona e assim vai. Né? E era assim mais ou menos, ele disse assim, o espírito falando, né? O meu bolso, ou seja, o corpo dentro do qual eu estou, agradeço você com todo o coração, porque você foi muito generoso, você trouxe o bolso meu para cá. Aliás, estou olhando para você faz algum tempo, desde que você chega aqui nessa área, porque havia muita gente que achava que você era agente do governo, espião, patati patatá. Mas eu vejo que você não vai fazer mal a ninguém. E me deu um prato de madeira, um prato de madeira como um sinal da minha amizade. E se você precisar, você está bem-vindo aqui a hora que quiser. Mas eu sabia o tempo todo que eu estava lá fazendo a minha carreira às custas deles. E essa é uma sensação que eu tenho em toda pesquisa que eu faço. E eu fico sempre, muitas vezes, paralisado, porque eu não consigo pensar em transformar conversas de amigo em texto. Os ingleses estabeleceram muito mais escolas que os portugueses. Os portugueses realmente foram fracos. Né? Mas os ingleses botaram muita escola primária, sobretudo, muito pouca escola secundária, porque não queriam concorrência, penso. E as crianças eram alfabetizadas nas suas línguas maternas. Então, isso produziu uma indústria de escrever as línguas locais. Os portugueses eram radicalmente diferentes. Eles não ensinaram ninguém foi alfabetizado na sua própria língua. Né? Pouquíssima pesquisa feita sobre as línguas moçambicanas. O resultado disso é que elas mudam de 10 em 10 quilômetros. É fantástico. São línguas muito mais vivas que Zimbábue. E as pessoas, então, para estudar, as crianças tiveram que aprender a falar primeiro português. Senão, não conseguiam estudar. Então, as pessoas estão um pouco mais tarde, não é isso? Que os da vizinha Zimbábue, Rodésia. Mas quando aprenderam a falar, já eram falantes de português. E essa era a ideia dos portugueses. Então, os portugueses acharam que era a missão deles, os portugueses, transformar os africanos, ou revelar dentro dos africanos o que eles tinham de português. O meu preconceito contra aquela situação era o preconceito do Império Inglês, que achava que uma pessoa africana tinha que falar a sua língua e que tem que... Né? Eu achava isso. A minha vinda para cá, a minha volta para Moçambique, me fez repensar tudo isso. Por quê? Porque eu dou mais valor, hoje em dia, aos indivíduos que tenham acesso a toda a possibilidade cultural do mundo. Isso que eu valorizo. E eu penso que a política de identidades, etc., obrigando todo mundo a ficar dentro de pequenos guetos, só serve aos grandes poderosos. Presta bem atenção. As pessoas que querem que as pessoas fiquem na sua pureza indígena, não têm pureza indígena nenhuma, eles próprios. São cosmopolitas. Presta atenção. Quer dizer que quem deita regras para os outros tem que olhar primeiro para si mesmo. E eu penso que os grandes intelectuais brasileiros são... Uma das características deles é que são cosmopolitas. Falam inglês, falam francês e viajam muito, não é isso? Mas, por alguma razão, agora, o Brasil está inventando que vale a pena marcar as diferenças culturais e obrigar as pessoas. E isso estende ao mundo das sexualidades também. As pessoas têm que assumir isso, aquilo e tal, não é isso? Eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo que eu não posso deitar nenhuma regra que não deitaria para mim mesmo. Tem pessoas que acham que é impossível você empatizar com o outro, não é isso?
Você nunca vai entender, blá blá blá. Não é isso, não tem essa história. Eu não acredito nisso. Eu acho que é possível sim.